Se você é o tipo de pessoa que acha que rotina não é para você, que já tentou várias vezes desenhar, criar uma rotina e acabou ficando mais frustrado do que produtivo, mais preso e se sentindo incapaz do que realmente eficiente no seu dia, fica aqui que eu vou te ajudar a construir aí, a desenhar uma rotina que realmente vai funcionar no seu dia. E tem alguns errinhos que a gente comete quando a gente vai construir uma rotina. Muitas vezes a gente não sabe nem o porquê a gente está fazendo aquilo, então a gente não cria uma meta para essa rotina, né? Porque o que que é uma rotina? Uma rotina nada mais é do que um caminho para a gente chegar em algum lugar. Então você tem que saber aonde você quer chegar. Se você coloca lá no Google Maps que você vai para um lugar X, ele vai te traçar uma rota. Agora, se você não colocar um destino, ele não vai conseguir te levar a lugar nenhum. Então, a rotina ela é justamente isso, ela é uma ferramenta para que você consiga ter o planejamento para alcançar a sua meta. Então, eu acredito muito que a gente precisa ter três pilares que funcionam aí, que fazem com que a gente conquiste o que a gente quer. Independente do que seja, seja na sua dieta, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos. A gente precisa do quê? Meta, planejamento e disciplina. Então, a meta, a gente pode até trazer outro nome para ela de motivo, né? A nossa motivação. O que que te motiva? Então, talvez nesse momento você está aí ainda na faculdade, está finalizando uma faculdade de nutrição, por exemplo, e você tem aí um monte de coisa, TCC, relatório de estágio, provas, você quer organizar seu Instagram para começar a captar pacientes. Então, qual que é o seu maior motivo nesse momento? Seu maior motivo é finalizar a faculdade, é começar a fazer uma lista de espera de pacientes. Então, tendo isso em vista, você consegue determinar a prioridade das suas tarefas para conseguir realmente criar uma rotina que funcione. Então, o primeiro passo é a gente ter uma meta, ter um motivo para estar fazendo aquilo. A rotina vai ser justamente o nosso planejamento. E a disciplina vai ser seguir essa rotina, né? Então, inclusive, uma coisa muito importante que a gente faça depois de desenhar essa rotina é que a gente reavalie ela de tempos em tempos. Na primeira semana, na segunda semana, para entender se ela realmente está sendo eficiente, que muitas vezes não é de primeira que a gente vai acertar numa rotina, né? Então, falando aí dos erros que a gente comete quando a gente tenta criar uma rotina. A gente muitas vezes não é realista com as nossas tarefas, com a nossa realidade. Então, a gente tenta construir uma rotina perfeita, a gente coloca ali que a gente leva 20 minutos para se arrumar de manhã e já vai para o trabalho, e na verdade não é bem assim. No dia a dia você leva 40, 50 minutos para se arrumar. Então, não ser realista já vai derrubar a sua rotina, porque você já vai começar o dia frustrado que não está conseguindo seguir o que você determinou. Então, seja realista. Ah, mas eu lavo uma loucinha aqui de 5 minutinhos. Nem sempre é 5 minutos. Avalie algum dia normal seu. Tenta cronometrar o tempo. Quanto tempo você leva do momento que você acorda até o momento que você está pronto, ou para preparar o café, para depois dar aquela organizada na casa. Quanto tempo você leva para fazer essas tarefas? Para deixar o filho na escola, o seu tempo de deslocamento, às vezes a gente esquece do básico. A gente leva 30, 40, mas que seja 10 minutos para se deslocar. A gente precisa deixar esse tempo, senão vai começar a acumular e a gente vai se frustrar. Outro erro muito comum: deixe espaços na sua rotina. Deixe espaço para os imprevistos. Os imprevistos vão acontecer e eles devem acontecer, porque quando a gente fica preso demais numa rotina, a gente não dá espaço para imprevistos que muitas vezes são ótimas portas se abrindo para a gente. A gente fica assim, ó, igual cavalo com cabresto, não consegue ver nada que está acontecendo de lado nenhum e a gente nem percebe, às vezes, muitas coisas que Deus pode estar colocando na nossa vida, muitas portas que podem estar se abrindo e a gente não tá nem vendo esses sinais, porque a gente precisa seguir a nossa rotina à risca. Então, deixe espaços. Imprevistos vão acontecer, vai chegar um contrato que você tem que assinar, vai ter um boleto lá para pagar naquele dia que você não tinha
programado, enfim, sempre vai ter alguma coisinha surgindo, ou alguma coisa que você programou fazer que a tecnologia não te ajudou e demorou um tempo a mais até que você conseguisse, etc, né? Várias coisas. Vamos deixar espaço, nada de colar uma atividade na outra. E terceira coisa, ou quarta, não sei mais onde estamos, não vire refém da sua rotina. Criar uma rotina é para que ela te sirva e não para que você sirva a ela, não é para virar escravo de rotina, tá? Justamente por isso que a gente precisa revisitar. Então a gente vai testar uma rotina, às vezes, putz, não tá funcionando eu treinar esse horário do dia. Eu vou testar jogar esse meu treino lá para noite, vamos ver se vai funcionar. Aí você passa aí 3, 4, 5, 7 dias e fala, não fui treinar nenhum dia essa semana, eu fui um dia, não rolou, não deu, então não funcionou para você. Vamos readaptar. Ou vamos ver se tá só faltando aí disciplina também, né? Então você vai reavaliar, vai olhar de novo para a rotina, entender o que está precisando mudar, ou se só mesmo você aí dá uma insistida maior na disciplina para conseguir conquistar. Tendo um motivo forte, uma motivação, tendo o planejamento, que é a rotina em si, e tendo disciplina, a gente vai conquistar aí o resultado que você deseja no que quer que seja, com toda certeza. E aí, como que a gente começa a desenhar a nossa rotina? Então, você pode pegar papéis, eu adoro fazer isso no papel, ou você pode utilizar o digital. E eu até trouxe aqui para vocês um template que eu fiz no Notion, para que vocês possam também utilizar aí. Eita, vamos lá. Aqui. Para que vocês possam ter essa opção de utilizar o digital. Como que eu sugiro que vocês façam, tá? Aqui eu tenho dois formatos de criação de rotina. Nesse primeiro deles, você planeja a sua rotina com horários definidos para cada coisa. E nesse segundo, você planeja de acordo com períodos do dia. E eu sugiro que você comece assim, a não ser que você tenha muitos compromissos fixos. Aí pode ser que vale mais a pena criar por horários. Mas vamos olhar para esse aqui. Então, você pode fazer aí em qualquer documento. Eu vou deixar o link desse template aqui embaixo, para se vocês quiserem utilizar esse template. E você também pode pegar uma folha de papel e riscar ali as colunas dos dias da semana. A gente vai criar uma rotina para a sua semana. Eu sou autônoma, então eu tenho dias da semana muito diferentes. Se todos os dias são iguais para você, ok, tudo bem também. Você pode criar a rotina de um dia só e replicar, né? Mas eu acho que é legal a gente fazer por dias da semana, porque se você tem um tempo livre à noite, você pode escolher um dia para relaxar, um dia para estudar, um dia para ler, enfim. E aí eu sugiro que você divida pelo menos esse dia, cada dia da semana, em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Assim vai facilitar que você consiga determinar o espaço para cada coisa. Outra coisa que eu faço que é muito importante, criar uma legenda. Então, eu vi isso aqui, alguém falando num podcast, no podcast dos sócios uma vez, eu não lembro se foi o Caio Carneiro ou se foi o Pedro Sobral, falando que utilizavam essa técnica na agenda deles. Eles utilizavam caneta colorida para diferenciar a prioridade das tarefas. Então, aqui que vai entrar a nossa motivação. Olha só, vou te explicar. As tarefas A são aquelas de extrema importância a longo prazo e que só você pode fazer. As tarefas B, só você pode fazer e são importantes, mas não são, sim, extrema importância a longo prazo. As tarefas C são importantes, mas não precisa ser você que faz, pode ser outra pessoa. As tarefas D, elas deveriam realmente ser repassadas. Você não deve estar fazendo essas tarefas. E as tarefas E são aquelas que nem deveriam estar aí, que às vezes a gente se enfia em cada enrascada e a gente nem queria estar fazendo aquilo não tem nada a ver com nossa meta, e tá lá aquela tarefa ocupando espaço no nosso dia, né? Então, essas são as tarefas E. Essa legenda, você também pode adaptar ela um pouco à sua realidade, mas eu vou te dar exemplos. Tarefas A que só você pode fazer de extrema importância a longo prazo. Se alimentar bem, treinar,
estudar. Ninguém pode estudar por você, ninguém pode treinar por você, ninguém pode dormir bem por você. E a importância que isso tem a longo prazo na sua vida é inestimável, né? Então, essas seriam as tarefas verdinhas aqui. Tarefas B são aquelas que são importantes. Então, alguma tarefa ali do seu trabalho que só você pode fazer e é importante, enfim. Tarefa C é importante, mas poderia ser repassado. Sei, talvez caminhar com seu cachorro, não sei. Ou, por exemplo, adaptar o plano alimentar do seu paciente. Se você tivesse uma estagiária bem alinhada com você, quem sabe ela poderia fazer essas adaptações ou alguma coisa nesse sentido. As D, sei lá, lavar louça, limpar a casa, né? A gente poderia estar usando tempo para outras coisas para não precisar fazer isso, quem sabe? Sei. E aí, como eu já expliquei, aquelas que nem deveriam estar ali, né? Então, primeiro você vai definir a sua meta principal desse momento. Seu momento principal, você quer melhorar a sua comunicação no Instagram para captar pacientes? Então, você vai determinar quais são as suas tarefas, tá? Faça uma lista aí das suas tarefas. Tá, tenho aula da faculdade, tem que levar o filho para a escola, limpa a casa, e aí você vai criar conteúdo, determina ali tantos conteúdos na semana, enfim, coloque aí numa lista, pense em tudo que você faz. A gente vai começar colocando na nossa tabela aquelas coisas que são com horário fixo. Então, por exemplo, à noite você tem aula, na terça e na quinta. E na quarta-feira à tarde você tem uma reunião com alguém. Enfim, assim você vai começando a determinar as suas tarefas fixas, né? Vamos supor que na terça você tem aula o dia inteiro. Você tem aula, botar à tarde e à noite. Você chega em casa cansado, tem que preparar comida e tal, enfim. Agora, você vai pensar para essas tarefas, vamos supor você que está querendo aí ajustar melhorar a sua comunicação no Instagram. Você precisa tirar uma manhã, uma tarde, algum momento aí para você trabalhar nisso. Então, se você tiver a opção, se você não, né, não, aqui eu não botei trabalho, né, mas muitas vezes a gente tem que trabalhar também, né, Carol? Vamos supor que aqui você tem trabalho. Vou jogar essa reunião para de noite aqui, tá? Trabalho, aqui também é trabalho. Eu vou fazer só nesses aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? É, e aí, você precisa determinar um momento para essa tarefa. Então, se você tiver essa flexibilidade, avalie o momento que você está mais disposto para isso, né? Então, poxa, de manhã eu sou muito lento, eu não consigo pensar em criar roteiro ou gravar vídeo. Ou de manhã na minha casa é muito barulhento, é impossível gravar vídeo, precisa ser à tarde. Bom, então a gente já viu aqui que à tarde você só tem a segunda-feira disponível. Então vamos jogar para segunda-feira essa tarefa, criar conteúdo. E vamos botar ela em verde, porque com certeza ela tem uma grande importância a longo prazo. Nesse momento só você pode fazer, quem sabe futuramente, pelo menos o roteiro você pode terceirizar, a edição você pode terceirizar, mas as gravações com o seu rosto tem que ser você, né? Então não tem como. E aí você vai definindo o restante. Então, um momento para estudo. Então vamos supor que aqui sobra tempo, você consegue tirar um tempo para estudar. E aí isso aqui também é verdinho, né? E assim você vai definindo todos os seus horários, todos os seus momentos aí de tarefas. Outra coisa que eu sugiro você fazer, sempre, eu não vou construir aqui toda uma rotina com vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Sempre que você tiver a possibilidade de, por exemplo, assim, na sexta-feira eu preciso sair para fazer mercado. Então eu já vou aproveitar e vou sair para fazer tudo que eu preciso fazer fora de casa, tá? Criar conteúdo. Bom, criar conteúdo talvez não vai levar só uma tarde. Então, é possível utilizar manhã e tarde da segunda e deixar a terça de manhã para eu estudar, ao invés de botar estudo aqui, criação de conteúdo aqui, aqui, sabe? Então, avaliem e tentem juntar essas atividades que são similares, todas no mesmo período.
isso vai facilitar muito. O que eu fazia muito uma vez, eu tirava todas as manhãs para trabalhar com comunicação. Então, para estar em comunicação com as pessoas. Então, o que que eu fazia? Fazia todo o suporte dos meus pacientes, o suporte das minhas alunas do Manual do Nutri, e abria a caixinha, respondia alguma coisa no Instagram, respondia as pessoas em Instagram e WhatsApp. E usava também a parte da manhã para criar conteúdo. Então é óbvio que tinha dias em que eu não criava conteúdo. Eu tinha mais coisas para fazer em suporte, eu usava mais tempo para interagir nos stories e eu não conseguia criar conteúdo. Mas no dia seguinte eu conseguia ter mais tempo para isso. Não deu tempo de terminar um conteúdo hoje, terminava no dia seguinte. Assim, eu não mexia no meu cronograma da tarde. E à tarde eu deixava principalmente para atendimento, criar plano alimentar. Então era um momento em que eu me afastava do celular. E isso me ajudava muito a não ficar presa em responde uma pessoa aqui, responde outra ali. Quando você vê, você perdeu um tempo respondendo pessoas que você poderia ter concentrado tudo no mesmo lugar. Então, isso é outra coisa muito importante. Deixem tarefas com o celular para vocês fazerem num momento específico, porque vai ficar muito mais fácil de vocês evitarem que aquilo tome um tempo enorme de vocês. Chegou um e-mail para responder? Ou responde na hora, ou joga para aquele momento de responder todo mundo. Então, pode ser final da manhã, responder redes sociais. E final da tarde, de novo, responder redes sociais. E aí você tira um momentinho aí para fazer essa comunicação, para fazer essa comunicação aí com as pessoas, você deixa aí, sei lá, 20, 30 minutos, dependendo das suas demandas, né? Depois que você estruturou as suas as suas tarefas aqui, você pode optar por colocar elas por horário, né? Então, aqui eu coloquei por horário e ainda deixei aqui as corzinhas, né? Então, vocês vão ter acesso a isso, vocês podem só editar, mover essas coisas de lugar, mudar os horários, fica muito mais fácil para vocês criarem dentro desse template aqui a rotina de vocês. Depois de visualizar, você pode só seguir nessa forma, se você quiser. Ou então utilizar o calendário do Google ou o calendário do Notion e jogar para cá essas tarefas. Então aqui eu consigo jogar as tarefas, né, botar elas para repetir, que fica mais fácil. Então eu sei que eu vou treinar nesses dias, nesses horários. Eu sei que aqui é o meu momento para café, me arrumar, arrumar a casa, passear com a minha cachorra e que eu vou começar. Então, ó, às vezes eu tenho um tempinho mínimo aqui de interação no Instagram, preparar atendimento, atendimento. Ai, Carol, mas você não deixou espaço. Não, não deixei espaço, mas porque eu tô calculando um tempo a mais já. E aqui eu deixei, né? Aqui eu sempre deixo uns espacinhos, sempre deixo os espacinhos. Aqui é porque eu não tenho um horário fixo para começar. Então, eu já calculo um tempo a mais para que eu fique um pouco mais flexível, tá? E eu tiro dias, como vocês podem ver, ó. Terça-feira eu tenho atendimento manhã e tarde. Quarta eu tenho atendimento só à tarde, que a cada 15 dias eu tenho essa sessão. E é isso, meus atendimentos. Na quinta-feira eu já fico mais off montando dieta, tenho uma ou outra reunião aqui. Sexta-feira também é meu dia de criar conteúdo e tal, e essa reunião que ela não está acontecendo toda sexta, então eu tenho que reestruturar minha rotina também. Posso fazer um outro vídeo até fazendo isso, para que vocês vejam como que eu reestruturo a minha rotina. Mas essa é a ideia de vocês criarem, desenharem uma rotina por aqui e depois jogarem ela no calendário se quiserem, mas aqui também vocês conseguem acompanhar. E aí, depois de uma semana, 15 dias, volta, revisita e entende se isso realmente está fazendo sentido ou se está na hora de tentar um outro formato. Essa é uma forma muito interessante de vocês começarem a construir aí a rotina de vocês, começarem a se familiarizar com isso, para que vocês possam realmente conquistar suas metas, porque no momento que você tem algo que você quer realizar naquele trimestre, naquele semestre, naquele ano, é muito importante que haja esse planejamento, senão, como que teremos disciplina se não sabemos o que estamos seguindo, né?
Como que eu não sou disciplinada para criar conteúdo? Como se você nem criou uma rotina de criação de conteúdo? Então, criem suas rotinas para que vocês cheguem ainda mais perto das suas metas. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link do template aqui embaixo. Deixa um like, se inscreve que eu vou trazer mais conteúdos para vocês, tanto para nutricionistas mais especificamente, quanto esses conteúdos de rotina, autogestão, produtividade, para que vocês possam aí melhorar também, ter mais eficiência no dia a dia, sem peso, né? Sem culpa, de uma forma um pouco mais leve. Um beijo, até mais!